Olá, amados! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Esse não é apenas mais um vídeo, na verdade é o último vídeo da nossa série Por que eu decidi seguir Jesus? Essa é uma série que nós começamos há pouco mais de um mês, onde eu contei um pouco da minha história e um pouco de algumas decisões que me fizeram, ou melhor, alguns motivos que me fizeram tomar a decisão de começar a seguir Jesus. Não apenas de aceitá-lo como o Senhor, Salvador, como Deus em carne, mas também de segui-lo, de entender o exemplo que ele deu enquanto ele estava na terra durante os 3 anos e meio de ministério dele e tentar de fato segui-lo para ter uma vida transformada por ele. Eu contei já alguns motivos e eu deixei obviamente o principal, ou talvez o melhor motivo para mim, ou os melhores, para esse vídeo final, para a gente encerrar a nossa série. Então, antes de a gente entrar de fato aqui na palavra, eu quero que você rapidinho pare aí, bota aqui no sininho já, clica aí no sininho, quando você clicar você vai receber notificação toda vez que nós tivermos novas postagens. E não esquece de curtir, compartilhar, comentar, manda aí para alguém que você acha que precisa receber essa palavra. Para aí agora rapidinho, manda para pelo menos 7 pessoas e vamos começar a palavra de Deus. Hoje eu separei 2 motivos para a gente finalizar essa série, tá? E o primeiro deles é porque Jesus não aceita rótulos. Jesus não se importa com rótulos. Essa que é a grande verdade. Isso foi algo que me chamou muita atenção quando eu comecei a conhecer a história de Jesus. E para ilustrar isso, eu quero falar para vocês uma história que acontece lá em Marcos capítulo 5, versículo 22. Se você puder abrir comigo, eu vou ler bem rapidinho, depois eu vou contextualizar a história para que a gente não se perca. Então vamos lá. 5:22, a palavra de Deus diz o seguinte: então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente, dizendo: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que ela seja curada e que viva. Jesus foi com ele. E uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Só para ilustrar, caso você ainda não conheça essa passagem, essa história, essa é uma história que acontece no meio do ministério de Jesus. Jesus estava começando a operar alguns milagres, ele estava começando a ficar famoso por isso. Todo mundo na região estava buscando Jesus para uma cura, para sair, para libertar demônio, para uma direção, para alguma coisa nesse sentido. E esse pai de família, que na verdade era chefe de uma sinagoga chamado Jairo, era um homem muito importante e respeitado na sinagoga, ou seja, ele era um homem de muita influência. Ele viu a sua filha morrendo. E quando a sua filha estava doente, morrendo, ele não sabia o que fazer, não sabia quem recorrer. Ele já tinha recorrido a todos os médicos, a tudo que poderia ser feito para a medicina da época, e não sabendo o que fazer, ele foi recorrer a Jesus. E quando ele chegou a Jesus, ele falou: Jesus, me ajuda, minha filhinha está morrendo. E aquilo ali, para muitos ao redor, pareceram: pô, caramba, é o chefe da sinagoga pedindo ajuda para Jesus. Era um pouco antagônico, porque muita gente não acreditava nos milagres que Jesus estava fazendo na época, principalmente os fariseus ou os judeus da época, que eram os homens que viam o que Jesus fazia, mas eles não respeitavam tanto ainda a autoridade de Jesus. Mas Jairo se prostrou diante de Jesus e pediu ajuda. E Jairo era um homem influente. Só que no meio disso tudo surgiu uma outra mulher, que estava há 12 anos com hemorragia. E essa mulher, nesse momento histórico e cultural, essa mulher ela era considerada totalmente impura. Ela não podia ficar com ninguém perto. Se as pessoas soubessem que ela tinha aquela doença, ela poderia até ser presa por estar ali naquele ambiente com uma multidão ao redor de Jesus. Mas mesmo assim, ela tentou seguir Jesus. E a palavra de Deus, eu não vou ler aqui na íntegra, depois você continua lendo o capítulo todo, mas a palavra diz que ela chegou perto o suficiente para tocar no manto dele, de Jesus. E quando ela tocou no manto dele, Jesus parou tudo e falou: peraí, Pedro, alguém tocou em mim. Pedro, o que aconteceu aqui? Alguém tocou, eu estou sentindo que saiu o poder de mim. E quando ele falou isso, Pedro falou: mas mestre, você está no meio de uma multidão, está todo mundo tocando em você, como assim? E ele falou: não, eu tenho certeza que alguém tocou em mim e saiu o poder. E ele perguntou: quem foi que tocou? E ela se acusou e falou: fui eu, mestre, desculpa, eu errei, mas é porque eu estava muito tempo doente, eu precisava de ajuda. E ele falou: fique tranquilo, a sua fé a curou. E a partir dali aquela mulher saiu curada. Independente do problema que ela tinha, ela saiu curada. Saindo dali, Jesus continuou com Jairo e foi até a casa da filha de Jairo que estava doente. E quando ele chegou lá, na prática, a maioria das pessoas já acreditavam que a filha dele estava morta. Afinal, ela já não respirava mais, ela já dava sinais de que já estava morta. Mas mesmo assim, Jesus falou: tira todo mundo daqui, que eu vou ficar a sós com a menina e fique tranquilo, ela só está dormindo, Jairo.
As pessoas na época não entenderam, alguns inclusive riram, segundo a palavra de Deus. Mas mesmo assim, Jesus a tocou e a curou. E quando Jesus a curou, nesse mesmo momento, Jesus fez 2 milagres. Ele primeiro fez um milagre com essa mulher do fluxo de sangue, e depois ele fez um milagre com a filha de Jairo, que estava doente. E aqui eu entendi algo muito importante. 2 pessoas, 2 milagres, 2 doenças. Uma pessoa altamente influente, uma pessoa que estava 12 anos praticamente aos cantos, praticamente como uma mendiga, porque ninguém podia chegar perto dela. Então, com 2 pessoas com problemas diferentes, com doenças diferentes, Jesus deu atenção igual. Jesus curou as 2 pessoas. Então, Jesus não faz acepção de pessoas. E aqui eu não estou falando apenas sobre acepção entre uma pessoa aparentemente mendiga e uma pessoa altamente influente. Eu não me refiro apenas a isso. Me refiro a eu e a você, ao que nós buscamos nas nossas vidas. Porque nós somos ensinados, infelizmente, por uma sociedade que se compara o tempo todo, uma sociedade onde a maioria dos jovens hoje vivem no Instagram, vivem no WhatsApp, vivem no Facebook, cada hora numa rede social diferente, e toda vez que nós vemos uma rede social dessas, o automático é você ver coisas que são um padrão bom para você. Quando você vê aquele padrão, você se compara e você se sente às vezes até mal, porque você não está naquele padrão. Só que na prática, Jesus nos diz que nós precisamos estar cientes de que nós temos tudo que precisamos nele. E quando nós temos tudo que precisamos nele, qualquer padrão que você veja, que você até queira, tudo bem, faz um plano, bota nas mãos de Deus, e se for da vontade dele, ele vai te dar, mas se ele não quiser te dar, você tem que ser feliz do mesmo jeito. Então, na prática, Jesus curou tanto o homem que tinha influência, quanto a mulher que estava há 12 anos praticamente abandonada. Então, não importa o momento que você está da tua vida, não importa se você hoje tem faculdade ou não, não importa hoje se você tem um bom emprego ou não, se você tem um bom salário ou não, não importa se você tem uma família super bem sucedida ou não, não importa se você veio de baixo ou já veio de cima, não importa de onde você veio, não importa o que você já fez, não importa qual é o seu cargo, não importa qual é o seu nível de influência, a única coisa que importa para Jesus é buscá-lo e ter o coração quebrantado diante dele. Essa afirmação foi algo que mudou radicalmente a minha forma de enxergar Jesus, principalmente a partir dessa história, porque 2 pessoas diferentes e Jesus não fez acepção dessas 2 pessoas, ele ajudou as mesmas, só que ele não ajudou pelo nível de influência do Jairo, e nem mesmo ele não ajudou por causa da doença da mulher, ele ajudou porque ambos buscaram com o coração quebrantado e depositando confiança nele. Então, quando nós buscamos Jesus, quando nós buscamos Deus, colocando toda a nossa confiança nele, não importa o nosso cargo, não importa até onde nós já chegamos ou até onde nós queremos chegar, o que importa é como está o nosso coração. Então Jesus não se importa com rótulos, e isso me fez enxergar que independente de quem eu era, dos erros que eu cometi no passado, dos pecados, dos vícios, de tudo que eu gostava de fazer, Jesus podia transformar tudo. E aquilo ali foi um ponto, uma virada de chave na minha mente, principalmente racionalmente. Depois eu comecei a entender que também espiritualmente, que me fez ter uma nova vida a partir de Jesus. Uma outra passagem que eu gosto muito para ilustrar um pouco dessa história, lá do Antigo Testamento, vamos lá comigo rapidinho? Lá em 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Vou contar uma história para você também, não sei se você já conhece essa história, que acontece no Antigo Testamento, lá na época de Eliseu, do profeta Eliseu, que é a história do guerreiro Naaman. Não sei se você já ouviu falar nessa história, mas a palavra, eu vou só começar na leitura e depois eu vou te contar melhor. Vamos lá. Capítulo 5, versículo 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor. Mas, por meio dele, Deus dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Então, Naamã era um grande guerreiro sírio. Ele era o chefe do exército, ele era um homem extremamente respeitado, ele tinha um alto cargo. Nessa época, vale a pena ressaltar, né, para a gente conseguir entender e meditar de fato na palavra de Deus, mas nessa época, principalmente no contexto bíblico, né, na época que aconteceram essas histórias, a maioria das nações viviam em guerra. O tempo todo as nações viviam em guerra. Então as pessoas mais respeitadas eram as pessoas do exército. Hoje, como nós não vivemos em guerra, nem sempre é assim. Talvez você nem saiba, por exemplo, quem hoje é o principal comandante, quem é o ministro, por exemplo, da Justiça, enfim. Talvez você nem saiba disso, mas o ponto é, nessa época,
esses homens, chefe do comandante do exército, comandante das tropas, as pessoas que estavam envolvidas nas guerras, que ganhavam muitas guerras, elas ficavam muito famosas. Então, essas eram as pessoas mais respeitadas na maioria dos reinos, e em alguns casos elas acabavam ficando mais famosas do que o próprio rei. Isso acontecia muito em vários reinos. Mas, nesse momento, Naamã era um dos homens mais respeitados da Síria, e no meio desse contexto ele ficou leproso. Ele simplesmente teve uma doença e do nada ele ficou leproso. E nessa época não existia cura, e na prática qualquer pessoa que ficasse leprosa ela tinha que ficar afastada, de quarentena, até que ela fosse curada. Só que como não existia cura, então já era meio que dada certa a morte dessa pessoa até que ela morresse, só que tentavam dar uma sobrevida a ela para que ela continuasse vivendo até morrer. Enfim, e na prática, no meio disso tudo, no meio dessa situação toda, Naamã tinha uma serva que já tinha, que era israelita, e essa serva israelita falou: ô Naamã, por que você não tenta ir lá em Israel e conversa com Eliseu, que é o profeta da região, talvez ele consiga te ajudar. Vai lá, fala da sua história para ele, talvez ele consiga te ajudar, ou então fala com o rei, alguma coisa assim. E aí ele decidiu tentar pedir ajuda, conversou com o rei da Síria concordou, e ele foi primeiro até o rei. E quando ele chegou até o rei, na época, ele pediu ajuda, e o rei falou, mas rasgou as vestes e falou, mas como que eu posso te ajudar? Por acaso eu sou Deus? Eu consigo fazer esse tipo de coisa? E aí ele ficou meio que sem ter o que saber, e aí Eliseu ficou sabendo disso e falou, rei, por que você rasgou as suas vestes por causa disso? Manda ele para mim que eu vou ajudá-lo. E aí Naamã chegou até o profeta Eliseu. Quando Naamã chegou até o profeta Eliseu, primeiro de tudo ele chegou com uma comitiva, ele separou prata, ele separou ouro, todo mundo conhecia Naamã nessa época, e ele levou muita coisa para conseguir pagar por aquela cura. E quando ele chegou ali, ele pediu para falar com o profeta, e aí saiu um servo do profeta da casa e falou, Naamã, o profeta ele falou que você só precisa ir no Rio Jordão, se lavar 7 vezes, e quando você sair você vai estar purificado. E aí ele começou a ficar revoltado, mas como assim? É só isso? Peraí, ele não vai nem sair para falar comigo? Como assim? Por acaso o Rio Jordão é mais importante, é mais santo do que os rios que tem lá na Síria? Por que é só me lavar? Você acha que eu já não tentei me lavar nos rios lá da Síria? Como assim? Isso vai me curar? E aí ele começou a ficar, inclusive, revoltado, porque ele acreditava que ele tinha que ser recebido com honra, afinal ele era o grande Naamã. E naquele momento o profeta Eliseu não o recebeu, simplesmente deu essa direção a ele e ele saiu insatisfeito. E aí um dos servos dele falou, mas Naamã, assim, se ele tivesse te pedido uma coisa mais difícil, você não teria feito? Se ele tivesse te pedido, sei lá, para matar alguém, para pagar algo a mais do que você trouxe, você não teria feito? E ele falou, claro, então, se ele te pediu uma coisa simples, por mais que você não entenda, por que você não faz? Por que você não vai lá? Tenta fazer, vai que. E aí ele, tá bom. E aí ele decidiu descer no Rio Jordão, chegou no Rio Jordão, se lavou as 7 vezes, e quando ele saiu, ele estava curado. E ele saiu curado por conta da direção de Eliseu, da direção de Deus através de Eliseu. E quando ele saiu curado, ele saiu ofegante, ele não sabia o que fazer, ele quis voltar para recompensar o profeta Eliseu, e quando ele voltou, ele ofereceu tudo aquilo que ele tinha levado, falou, eu tenho que te dar isso aqui como presente porque você me curou. E o profeta Eliseu falou, não fui eu quem te curou, foi Deus, e eu não quero aceitar nada, vá em paz. E a partir dali ele começou a crer que só existia um único Deus na face da terra. E ali ele começou a adorar o Deus de fato de Israel. E ali esse homem, que era o grande comandante da Síria, se tornou um homem temente a Deus. E essa história ilustra também muito o quanto que uma posição que um homem extremamente importante para a época tinha não valia nada se ele de fato não seguisse a direção daquele profeta. Então, no meio de situações onde nós não sabemos o que fazer, é comum às vezes a gente recorrer ao nosso cargo, se nós temos um, ou recorrer ao cargo de pessoas próximas a nós, que têm algum cargo. Só que na prática, em meio a qualquer circunstância ruim, Deus está nos ensinando através da história de Naamã e através da história de Jairo e da mulher do fluxo de sangue, que não importa o teu cargo, não importa o teu networking, não importa o que você já fez para trás ou o que você está fazendo agora. A única coisa que importa é onde está o seu coração. Porque se o seu coração está em Jesus, se o seu coração de fato entende o poder de Jesus, a partir daí nada pode te parar. A partir daí você viverá tribulações, mas você terá Jesus do teu lado para te guiar, para te alertar, para te mostrar o caminho certo que ele tem para ti. Então, quando você entende como caminhar com Jesus é muito mais leve, na prática, nada dessas circunstâncias negativas que podem surgir te param. Como uma lepra, nesse caso, não parou Naamã.
como aqueles 12 anos da mulher do fluxo de sangue não parou ela, como uma filha morrendo. Se você é pai ou mãe, imagina, sua filha morrendo, sua filha de 12 anos, a passagem diz que ela tinha 12 anos, ela tinha 12 anos, ela estava morrendo, e aquele homem, que era um homem extremamente influente, ele orava, era também um homem temente a Deus, só que ele não sabia o que fazer. Quando chegou o momento que ele estava ali num grande desafio, ele estava, caramba, minha filha está morrendo, ele recorreu a Jesus. E sabe qual é o maior problema também que eu vejo nessas histórias? É que todas essas pessoas recorreram a Jesus como o último caso. Elas recorreram, não Naamã, que na época não existia Jesus ainda, mas, por exemplo, a mulher do fluxo de sangue, ela recorreu depois de 12 anos a Jesus, porque estava no meio do ministério dele. Aquele homem, ele recorreu a Jesus quando a filha já estava morrendo. Na prática, você não precisa recorrer a Jesus quando você estiver com uma situação como essa. Você pode recorrer a Jesus hoje. Basta você entender que ele está aqui. Basta você entender que ele pode habitar em você. Jesus bate a porta. A opção é tua de abrir ou não. E se você abrir, eu te garanto, você vai ver uma transformação de vida que não importa o que você faz hoje, não importa o quão limpo ou quão sujo você está nesse exato momento. A única coisa que importa é como está o seu coração. Se o seu coração estiver em Jesus, se você tiver um coração quebrantado, contrito, um coração humilde, ensinável, como o de Davi, por exemplo, você com certeza vai aprender a caminhar com Jesus e ele vai te moldando ao longo do caminho. Não importa quanto tempo leve, não importa o que precise acontecer na tua vida, mas Jesus vai te guiar. E para a gente fechar agora com o último motivo, eu já falei o primeiro, Jesus não se importa com rótulos, e o último motivo na prática, eu quero ler na Bíblia antes de falar sobre qual que é esse último motivo para fechar. Lá em Marcos capítulo 15, versículo 38. A palavra de Deus diz o seguinte: e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, ele disse: realmente, este homem era o Filho de Deus. Essa passagem retrata como que Jesus morreu por nós. E eu sou pai hoje, eu morreria pelo meu filho. Eu morreria pela minha esposa, morreria por alguns familiares meus. E essa é uma decisão muito difícil de se tomar. Essa é uma decisão que só se toma com muito amor. E Jesus, nesse momento, por ordem de Deus, ele era Deus em carne, ele estava no mundo, ele foi zombado, criticaram dele, dilaceraram ele, bateram nele, ele sangrou por mim e por você. E aqui a palavra de Deus diz que ele morreu por nós. E o último motivo que me fez decidir seguir Jesus não foi apenas por todos os feitos do ministério dele. Não foi apenas por tudo que ele fez e por tudo que ele nos ensinou durante os 3 anos e meio, mas pela forma que ele fechou o ministério dele. Ele fechou o ministério dele no mundo terreno, morrendo por mim e por você. Ele morreu para que eu e você fôssemos lavados. Ele morreu para que eu e você hoje pudéssemos simplesmente nos ajoelhar, pedir perdão. E a partir disso o nosso perdão é dado. Se nós tivermos um coração quebrantado. Se você reparar, antes de Jesus, em todo o Antigo Testamento, todo momento que o povo precisava da ajuda de Deus, eles muitas vezes pediam, mas às vezes não adiantava, porque Deus sabia que nem todos ali estavam com o mesmo coração. Então Deus queria primeiro que todo mundo se juntasse, que todo mundo elevasse o nível de consciência para depois ele dar perdão, depois ele direcionar. Só que a partir de Jesus morreu por mim e por você, e hoje eu não preciso que todo mundo entenda o que eu estou falando. Eu não preciso que todos vocês entendam para que Jesus haja na minha vida. Você não precisa que toda a sua família entenda para que Jesus haja na sua vida. Você precisa entender. Se você entender e se você colocar tudo que você tem na sua vida diante de Jesus, ele vai lavar todos os seus pecados, como ele já lavou na cruz. O seu preço já foi pago. Tudo que você busca, que você acha que você vai conseguir na força do teu braço, já foi pago. Esse preço já foi pago por mim e por você naquela cruz. Deus morreu por nós. Deus morreu para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje, levando a palavra dele, falando dele para todo mundo, levando tudo que nós aprendemos e tudo que nós fomos transformados através dele diante de nós, diante das nossas vidas, para que outras pessoas vivam pelo menos 1% dessa mesma experiência. Eu, há 3 anos atrás, não conhecia Jesus, ou um pouco mais. Quando eu conheci todos esses motivos que eu citei durante essa série, durante esse vídeo, me instigaram a querer conhecê-lo mais. Mas eu confesso para vocês, nenhum desses motivos, a não ser esse último,
foi o suficiente para me fazer tomar uma decisão. Todos os outros foram motivos que me ajudaram, foram motivos que me deram forças, me deram motivações para que eu quisesse tomar essa decisão. Mas o principal motivo que me fez tomar a decisão foi quando eu entendi, principalmente espiritualmente falando, que Jesus morreu por mim e por você. Jesus morreu por nós. E o que eu posso dar em troca para um Jesus que está aqui hoje, que morreu por mim, que morreu por nós, mas que, sobretudo, ressuscitou. Ele foi, ele morreu e ele voltou. 3 dias depois, a palavra de Deus diz, lá em 16:4, seguindo ainda em Marcos, mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. E entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas assentado à direita e ficaram amedrontados. E ali Jesus voltou, Jesus ressuscitou, Jesus voltou para falar, eu morri para que todos saibam que eu sou o Filho de Deus. E a partir de agora, ele diz, no versículo 17, no 15, e disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. E depois de ter falado, o Senhor Jesus foi levado aos céus e assentou-se à destra de Deus. E então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que o acompanhavam. A partir dali, Jesus foi aos céus e sentou-se à destra de Deus. E quando ele sentou-se à destra de Deus, a partir dali ele começou a habitar em mim e você, através do Espírito Santo dele. E a partir dali, nós começamos a enxergar, a viver de fato a igreja, como a gente vê hoje. A partir dali nasceu a igreja, a partir dali nasceu o cristianismo e tudo que a gente sabe hoje. Mas o ponto mais importante é que Deus, Jesus, nesse momento, durante o ministério dele, ele não se apegou à religião. Ele não salvou aquele homem só porque ele era chefe da sinagoga. Ele salvou porque aquele homem estava com o coração quebrantado. Ele não salvou aquela mulher porque ela era mais ou menos importante. Ele salvou porque ela precisava de ajuda e tinha um coração quebrantado. Ele foi embora e quando ele foi embora, ele voltou. E ele voltou falando, vá, pregue a palavra, leve tudo que você tiver, tudo que você viver e esses sinais te acompanharão. Muitos desses sinais que Jesus cita na Bíblia, quando eu tomei essa decisão, eu tomei querendo tê-los, querendo vivê-los. Hoje eu vivo isso no meu dia a dia. Hoje eu falo em línguas, hoje eu vejo minha família falar em línguas, hoje eu vejo tudo isso que Jesus nos ensinou acontecendo na minha vida. E viver isso é extremamente magnífico. É muito bom, é a coisa mais importante da minha vida hoje e por isso eu tomei a decisão de criar esse canal através da direção de Deus, por isso eu trouxe essa série, por isso que eu quis falar sobre os motivos que me fizeram decidir seguir Jesus. Deus já colocou uma série nova no meu coração. A partir de semana que vem, a partir do mês que vem, nós começaremos uma série nova. Mas para fechar essa série, eu quero deixar aqui uma opção para você, né? Jesus bate a sua porta. Se você quiser abrir para Ele, esse é o momento. Deita o teu coração sobre Ele e faça essa oração junto comigo, em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado por essa série, Senhor. Obrigado, Pai, por usar o teu servo, Pai, para falar a essas pessoas. Obrigado, Pai, por ministrar através de mim. Obrigado, Senhor, por tocar o coração das pessoas que tu tocaste, Senhor. Nada, Pai, que tu faz é por acaso. Todas as pessoas que estão aqui agora, Pai, orando junto conosco, elas precisavam ouvir isso, elas precisavam ver essa série, elas precisavam receber da tua palavra, Pai. Não importa quais são os motivos da vida dessa pessoa que hoje fazem ela te buscar, Pai. Que fazem ela entender a tua graça, a tua misericórdia, Pai. Mas o que importa, Senhor, é que o Senhor morreu por nós. E que o Senhor morreu por mim e por ela. E se o Senhor morreu por nós, Jesus, eu creio, Pai, que o Senhor pode nos guiar, nos direcionar, Pai, para que tenhamos uma vida mais leve contigo. Não vai ser fácil. Sabemos que precisamos morrer para isso primeiro, para depois ressuscitar, assim como tu fizeste, Jesus. Nos ensina, Pai, a andar sobre os teus caminhos. Nos ensina, Pai,
Nos ensina, Jesus. Amém, Senhor. Fala conosco, meu Pai, nos direciona, nos blinda, Pai, nos protege. E se você quer fazer essa oração junto comigo, repita as seguintes palavras. Eu confesso, Jesus, eu confesso que eu sou frágil e pecador e que na força do meu braço eu reconheço que eu não consigo seguir, Pai. Preciso de Ti, Jesus. Preciso de Ti, Pai. Eu te aceito agora como meu Senhor e Salvador. Mostra a Tua face para mim. Me mostra tudo, Pai, que o Senhor pode fazer na minha vida. Libere dons espirituais sobre mim no tempo certo. E faça de mim o profeta da minha casa. E faça de mim o pastor das ovelhas da minha casa. E faça de mim, Senhor, o que Tu quiseres. Em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos, Pai. Amém. Bem, amados, fechamos chave de ouro essa série. Como eu falei, já tem uma nova série começando no meu coração. Semana que vem vocês saberão. A partir da semana que vem a gente já começa uma nova série. Se você tomou essa decisão nesse momento, se você fez essa oração junto comigo, não esquece, manda uma mensagem pra gente. Eu quero poder te ajudar, eu quero te ajudar da maneira que eu puder. E curte, compartilha, comenta com alguém, compartilha com alguém que você acha que seja importante. E nós nos vemos a partir de semana que vem. Amém.